Fala pessoal, tudo bem? Sou o João Crapina, analista da Sul Internacional aqui, tô aqui com o Vitor Saito, tudo bem? Tudo bom? E a gente vai falar de uma empresa que muitos de vocês conhecem, talvez deve ser até algo nostálgico, que é a Nintendo hoje. Então a gente vai falar um pouco do negócio, da história e um pouco do setor. Mas antes de começar o conteúdo, pessoal, comente aí nos comentários qual foi o jogo favorito da Nintendo que vocês jogaram aí ao longo da sua infância e juventude. Bom, Vitor, começando um pouco aí a falar da Nintendo, conta um pouco da história aí da empresa, como ela começou, sempre foi de games. Antes de falar, eu vou comentar o meu também. Nintendo é bem nostálgico mesmo, acho que eu joguei muito Pokémon, Super Mario e acho que a galera gosta, né, um jogo mais pra família. Acho que isso também conta um pouco do negócio. Isso aí. A Nintendo é uma empresa de entretenimento muito voltado para o público mais jovem, né, crianças, adolescentes e adultos não muito hardcore em games, né, um jogo mais familiar, mais casual, mas muito gostoso de jogar, né. E a Nintendo, ela é uma empresa bem antiga, tá, ela nasceu em 1889, se eu não me engano, só que ela só vendia os que eles chamam de Hanafuda, que é um baralho do Japão, e mais pra frente eles trouxeram o primeiro baralho ocidental lá no Japão, então eles foram a primeira empresa a comercializar o baralho que a gente conhece aqui, né, e só na década de 80, na verdade na década de 70, se eu não me engano, né, 1970, eles lançaram o primeiro console, primeiro videogame doméstico, né. Isso daí eu não conhecia, acho que era Nintendo TV Color Game, alguma coisa assim. Hum. Acho que poucos devem conhecer, mas foi na década de 80 que eles lançaram o Nintendo mesmo, o NES, né, o Nintendo Entertainment System, tá, aí no Japão eles chamam de Famicom, Family Computer, e foi esse console que salvou, né, a indústria de videogame lá nos Estados Unidos. Teve um caso lá com a Atari, teve o crash de 1980 lá nos Estados Unidos, a indústria quase morreu. Foi com esse console da Nintendo que a indústria renasceu de novo. Depois da década de 80, ela foi lançando vários outros videogames, né, então teve o Super Nintendo, Nintendo 64, o GameCube, teve os portáteis, né, o Sim. Game Boy, Nintendo DS, 3DS, teve o fracasso do Wii U no meio, depois do Nintendo Wii. E agora, em 2017, eles lançaram o Nintendo Switch, que foi um console que salvou a empresa, né, depois da catástrofe do Wii U, né. Foi um período conturbado da Nintendo, estava gerando bastante prejuízo lá. Com o Switch eles reviveram a companhia e agora nesse ano, 2025, eles estão para lançar o Switch 2, mas então é uma empresa que ao longo do tempo foi, né, lançando vários tipos de consoles. E hoje a empresa basicamente ela fatura aí uns 11 bilhões de dólares por ano, né, no último ano fiscal, e 90% da receita, até mais, vem tudo do Nintendo Switch, né, desde consoles, né, venda de hardwares, venda de softwares, que são os jogos, tanto first party, que é o da própria Nintendo, Hum. como third parties de outras publicadoras de jogos. Tem também a receita com assinatura, né, o Nintendo Switch Online, então as pessoas pagam por mês ou por ano para conseguir jogar online e ter algum também tem um portfólio interessante de jogos no Nintendo Switch Online, então você consegue jogar os jogos antigos, né, da Certo. Nintendo 64, do Game Boy dentro do Switch. Como se fosse um emulador no Isso, Nintendo se Switch. fosse um emulador, tá, acho que esses são os principais linhas de receita do Nintendo Switch. E os outros 10% eles também têm receita com royalties, então não sei se vocês estão ligados, mas, tem o parque da Nintendo na Universal, lá nos Estados Unidos, no Japão, né, e Tem também filme também, né? teve o filme do Mario, e tem alguns entretenimentos, alguns jogos mobile, né, então essas receitas menos relevantes compõem aí uns 10% da receita. Bom, então, se a gente olha historicamente, a empresa sempre foi muito ligada a entretenimento e ao longo do tempo ela conseguiu se reinventar, saindo dessa parte de cartas e foi pro mundo digital. Só que quando a gente olha um pouco, não somente ela, mas a indústria como um todo, ela é uma indústria até que cíclica, né? E você mesmo falou que a Nintendo teve esse problema aí nos últimos anos aí, acho que uns 10 anos atrás, com o Nintendo Wii U, que foi um fracasso, não vendeu e estagnou as vendas, né? Caiu o lucro, estagnou por muito tempo, e aí deu certo com o Switch. Eles pensam um modelo novo para melhorar essa recorrência, tirar essa dependência do hardware e voltar mais para uma dependência mais digital, alguma coisa nesse sentido? É exatamente o que você falou, né, historicamente a Nintendo sempre dependeu muito de lançamento de novos consoles, atrás de consoles, Hum. tendo que se reinventar. Inclusive a Nintendo é muito conhecida por inovações nos consoles, sempre lançam uns videogames meio diferentes, né, o Nintendo Wii foi um exemplo disso. Eles introduziram, né, os controles com sensor de movimento. Isso é ruim em termos de business, né, então eles
é um business com ciclicidade que estava atrelado aos hardwares, não tinha muita previsibilidade, e isso é muito ruim para o investidor, tá? Então a Nintendo acho que percebeu isso e está fazendo uma transição agora, que começou com o Nintendo Switch. Eles adotaram um modelo mais iterativo, então eles começaram o Switch, vão lançar o Switch 2, provavelmente vai ter o Switch 3, Switch Certo. 4 e assim por diante, né? É semelhante ao que a Sony já faz com o PlayStation. Isso. Isso é bom porque eles conseguem linkar, por exemplo, o Nintendo Account, né? Então a conta da Nintendo, eles não quando eles lançam a próxima geração de console, eles não resetam a base, tá? Então hoje eles têm mais de 100 milhões de jogadores anuais, né? E no Nintendo Switch Online eles têm mais de 30 milhões de assinantes, tá? Então isso não se perde ao longo do caminho. Então esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é interessante também nessa história toda é a gente vai começar a ver também uma expansão de margens da companhia, tá? Então, com meio digital, né, no começo do Switch, eles tinham cerca de 25% da venda de jogos era digital, e o resto era o chipzinho, né, o jogo físico, e hoje já está caminhando para os 50%, né? E pensa que o jogo digital ele tem uma margem maior que o jogo Você físico. não tem o custo de fazer o chip e de levar para a loja depois do distribuidor, por exemplo. Você Isso. deixa uma margenzinha para o distribuidor, por exemplo, uma GameStop lá, vai. GameStop, Walmart, É. Best Buy, Então meio que vai ficar um modelo semelhante ao que a Apple faz, como você falou. Ela vende o hardware, mas o hardware não muda tanto e ganha mais um serviço, que é o que está acontecendo agora com a Apple ao longo do tempo. A receita de serviço está aumentando muito, que é a ideia do isso. Switch também agora com o Nintendo. Essa é a ideia mesmo. Inclusive a venda a representatividade do hardware na receita, né, tá caindo bastante. Então no passado eram 60% da receita vinha de consoles, hoje já está mais para 40%, né? Então os softwares, os jogos estão cada vez mais representativos na receita e também muito mais no lucro. Mas eles agora também têm uma App Store, né, uma loja de aplicativos, então você consegue comprar online esses jogos digitais dentro da plataforma do Switch. Isso também é muito interessante, dado que o Nintendo está abrindo o hardware, né, o Switch, o console, para jogos de terceiros, né, os jogos third parties. Então, outras publicadoras de terceiros, né, que querem lançar jogos pro Switch, o Switch, a Nintendo acaba pegando uma take rate desses jogos, né? Então, a receita gerada por jogos de terceiros, né, mais ou menos 30% dessas vendas vão para a Nintendo, né? Então isso é bastante interessante também. E com o Switch 1 eles abriram bastante já isso para third parties, tá? Só que é muito jogos indies ou não tão assim famosos como Call of Duty ou GTA. E com o Switch 2, o novo console, eles vão ter um console mais parrudo, né? Hum. Que talvez vai conseguir rodar esses jogos mais pesados, digamos assim. Bom, a gente viu mais ou menos como. Mais ou menos não. Bom, a gente viu como o modelo de negócio funciona, essa transição que está acontecendo agora, falando um pouco da indústria e pensando um pouco nos resultados e risco para a empresa. Né, como a gente já sabe, historicamente a Nintendo foi meio cíclico, então os resultados também acompanham essa ciclicidade. Só agora com o Switch 1 que deu uma estabilizada nos resultados, na receita, nos lucros, né? Então, ao final do ciclo do Switch 1, a receita, né, os resultados não caíram tanto que nem no passado. Hum. Então, hoje a receita está gerando mais ou menos 11 bilhões de dólares. Né? A gente consegue ver também essa expansão de margem que eu falei. Então, né, margem bruta saindo de uns 30 e poucos por cento, 40% para 50%, tá? Margem operacional também, né, saindo dos 20 para casa dos 30% mais, né? Então a gente está vendo já essa expansão de margem acontecendo no Switch 1, provavelmente vai continuar expandindo no Switch 2. Negócio interessante também é que a Nintendo agora também, né, tem um modelo de negócio que não depende muito de capital, Certo. então tem um ROIC muito monstruoso assim, né? Pensa que para você vender um jogo incremental não tem muito custo, Não tem muito né? custo. Exato. Se o jogo já está lá, e ainda mais no digital, a cópia nem tem custo também. Então, um ROIC bastante expressivo, né? E o fluxo de caixa livre também bem interessante, né? Eles não têm muito capex para fazer, então quase toda a geração de caixa operacional que eles geram é livre, né? Baixo capex. E na média do ciclo do Switch 1, eles geraram uns 2,7 bi, né? Na média. Teve anos que foram mais, teve anos que foram menos, na média foi 2,7 e no último ano fiscal foi quase 3 bilhões de dólares. O principal risco aqui é a execução, então a Nintendo ali tem um portfólio muito bom de franquias, né? Nomes muito conhecidos como Super Mario, Zelda, né? O Metroid, Pokémon, então eles têm uma franquia muito forte que muita gente conhece, né? De todas as idades, desde criança até os mais velhos, estou por dentro dos jogos da Nintendo. Eles têm que cuidar muito bem dessa franquia,
Acho que esse é o Com principal certeza. risco. Tem a competição muito forte também com o PlayStation, Xbox, outros tipos de entretenimento, o próprio o PC, Sim. né, é um competidor, mas acho que muitos que compram a Nintendo compram para jogar os jogos na Nintendo, e os jogos na Nintendo são exclusivos do console da Nintendo. Você não consegue jogar no PlayStation, você não consegue jogar no PC. Então acho que cuidar muito bem dessa franquia, acho que seria o principal, assim. Se eles fazem alguma coisa errada ali, né, aí a Nintendo pode ser que demore um tempo para recuperar a audiência de novo. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso, mas antes de terminar, deixe seu joinha aí, comente nos comentários qual empresa você quer que a gente traga no próximo vídeo. Mas antes de encerrar, no próximo mês, no dia 28 e 29 de junho, vai acontecer o Suninvest, um evento presencial da Suno, onde vai estar o Thiago Reis, o professor Baroni e alguns outros convidados aí. A gente está deixando um link na descrição para você ter mais informações sobre o evento. Até mais.